Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula, depois da aula relacionada à correção da atividade sobre fusos horários. Vamos iniciar aqui o capítulo 4, falar um pouquinho de relevo, vamos falar de águas, vamos falar das paisagens terrestres de uma maneira mais ampla. Como os elementos físicos, os elementos naturais acabam contribuindo para as paisagens terrestres e tentar entender um pouquinho dessa dinâmica da Terra, como que ocorrem esses fenômenos naturais presentes na superfície terrestre. Para entender esses elementos relacionados à superfície terrestre, nós vamos falar muito de relevo, né? As suas formações, as suas características, entender um pouquinho como que esse relevo ele pode ser modificado. Então, quando a gente fala de relevo, eu estou falando de um conjunto de formas variadas da superfície terrestre. Áreas planas, áreas montanhosas, áreas elevadas, áreas com depressões, enfim, esses fatores são provenientes de várias ações naturais decorrentes ao longo do tempo, e isso acaba provocando essas mudanças nas superfícies terrestres, e é isso que nós vamos tentar entender nesse capítulo. Pessoal, quando a gente fala de relevo, de superfície terrestre, de transformações na superfície terrestre, nós temos aí agentes internos e agentes externos que modificam essa superfície terrestre, tá bom? Quando eu falo de agentes internos e agentes externos, são situações diferentes, são fenômenos diferentes que acabam provocando essas mudanças na superfície. Os agentes internos, que são os elementos que nós vamos estudar primeiro, são os elementos relacionados aos fenômenos que acontecem no interior do planeta, e esse fenômeno que acontece no interior do planeta gera modificações na parte externa do planeta. Então, por exemplo, atividades vulcânicas, terremotos, o choque das placas tectônicas, esses movimentos sísmicos são fatores que nós não conseguimos visualizar porque ocorrem na parte interna do planeta. Quando eles entram em algum processo mais intenso, quando eles começam a se movimentar de uma maneira mais intensa, essa movimentação atinge a crosta terrestre, provocando impactos, mudanças na superfície, tá bom? Já os agentes externos, nós vamos estudar nas próximas aulas, um pouco mais à frente, estão relacionados aos fenômenos que acontecem na superfície terrestre. Nós conseguimos visualizar esses fenômenos e esses fenômenos geram mudança na própria superfície terrestre. Tá bom? Um exemplo disso, a chuva, o vento, a questão das geleiras, derretimento da geleira, neve. Então, esses elementos acontecem na superfície terrestre, nós conseguimos perceber essa mudança e essas mudanças geram modificações na crosta, na superfície terrestre. Então, esses elementos que nós vamos estudar. Mas, como eu falei, primeiro vamos falar dos agentes internos, as dinâmicas internas do relevo. Para a gente tentar entender essa dinâmica interna, primeiro vamos tentar entender as camadas da Terra. É importante a gente entender a estrutura do nosso planeta, como que é formada a estrutura do nosso planeta. Então, nós temos a crosta terrestre, essa crosta terrestre também pode ser chamada de litosfera, é a camada mais superficial, composta por rochas, minerais, é a menos espessa, né, com a menor espessura, e a camada onde nós estamos inseridos, ok? Que é a nossa litosfera, a nossa crosta terrestre, a superfície terrestre. Temos um manto, ok? É a camada intermediária da Terra, entre a crosta e o núcleo, e nós temos o núcleo da Terra, que no caso é a parte central, dividido de núcleo externo e núcleo interno. Então, essas são as camadas da Terra e as dinâmicas internas, quando acontece, modifica essa estrutura, provocando mudanças
na paisagem. Agora vou tentar entender um pouco mais na prática como que acontecem essas mudanças, como que acontecem essas modificações. Vamos lá. Vulcões e terremotos que transformam a superfície terrestre. Quando nós falamos de vulcões e quando nós falamos de terremotos, nós estamos falando de uma movimentação que acontece no manto, ou modificações que acontecem ali na parte interna do planeta. Então, essas atividades vulcânicas ocorrem quando a força proveniente no manto força a saída do magma para a superfície terrestre na forma de lava. Então, essas atividades vulcânicas, elas não acontecem em todas as partes do planeta, tá bom? Essas atividades vulcânicas, elas acontecem em áreas específicas do planeta. Vamos tentar entender um pouquinho nesse mapa aí as áreas que acontecem essas atividades tectônicas, essas atividades vulcânicas, para vocês entenderem que essa dinâmica não ocorre de uma maneira predominante em todo o planeta Terra, ok? Então, se a gente analisar esse mapa, vocês podem perceber que essas linhas verdes correspondem às áreas que possuem placas tectônicas ou falhas geológicas. Então, vocês podem perceber que o Brasil está na placa chamada placa sul-americana, e o Brasil não é cortado por nenhuma placa tectônica. Tá bom? O Brasil está sobre uma placa tectônica. Então, por esse motivo, o Brasil não há terremotos de grande magnitude, não há atividades vulcânicas aqui no território brasileiro, tá bom? Há terremotos sim no Brasil, mas terremotos mais leves. Eu vou explicar mais na frente por que acontece esses terremotos mais leves aqui no território brasileiro, mas esses terremotos não geram, não provocam grandes destruições, são terremotos que muitas vezes nós nem conseguimos perceber. Já vulcão não tem, no Brasil não há atividades vulcânicas presentes aqui na área que é denominada o nosso território. Pessoal, quando nós falamos de terremotos, quando nós falamos dessas atividades tectônicas, quando nós falamos de vulcões, como eu mencionei, nós estamos falando de agentes internos. Esses agentes internos, eles acontecem na parte interna do planeta e geram mudança na parte externa do planeta. Muitas vezes essas movimentações provocam vibrações, geram ali movimentações que podem causar sérios danos na superfície, podendo causar mortes, podendo causar muitas situações, muitas vezes muito complicada para certas localidades. Então, vale a gente entender o seguinte: essas modificações, essas mudanças, são mudanças que podem gerar sérios desastres naturais, dependendo da intensidade desses terremotos, da intensidade da erupção desses vulcões, tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho também as atividades vulcânicas. Dê uma olhadinha nesse mapa da página 25 e esse mapa da página 26. Vocês podem perceber que eles têm uma certa semelhança, justamente porque as áreas que acontecem as atividades vulcânicas são justamente as áreas que há falhas geológicas, tá bom? Então, se vocês perceberem aqui essas regiões aqui, ó, onde está as cordilheiras dos Andes, onde estão as montanhas rochosas nos Estados Unidos, essa região próxima do Japão, essas áreas são as áreas que acontecem as maiores atividades vulcânicas e também são as áreas muito comuns relacionadas a esses terremotos. O motivo dessas áreas apresentarem uma grande quantidade de terremotos deu a essa localidade um nome chamado de Círculo de Fogo do Pacífico. Por que é Círculo de Fogo do Pacífico? Porque essa área aqui é uma área onde está o Oceano Pacífico. E essa área também é o Oceano Pacífico, sabendo que o nosso planeta é uma esfera. Não é isso? Então, essa área acaba formando um círculo
né, que há uma intensa movimentação sísmica, uma intensa movimentação geológica. Por isso, Deus deram-lhe esse nome de Círculo de Fogo do Pacífico, ou seja, uma área com uma grande quantidade de atividades vulcânicas, muitos terremotos e, consequentemente, isso acaba gerando uma série de problemas, tá bom? Então, nós temos aqui logo abaixo, mostrando um pouquinho os vulcões, né? Lembrando que vulcão, há dois tipos de vulcão, né? Há, há um vulcão chamado de vulcão cônico, né? Esse vulcão ele acaba acontecendo ou se formando devido ao acúmulo de erupções. Esse acúmulo de erupções acabam formando uma estrutura fazendo com que esse vulcão tenha esse formato cônico, tá bom? Então, tá dizendo aqui, ó, a lava expelida por um vulcão que possui um formato cônico, porque essa lava vai se acumulando, essa estrutura desse vulcão vai se formando, transformando nesse elemento mais cônico. Além disso, nós temos um vulcão que é chamado vulcão de derrame. Esse vulcão de derrame é quando há uma rachadura na crosta terrestre, e essa rachadura na crosta terrestre faz com que essa lava chegue até a superfície. Isso também acaba levando muitos problemas, acabam gerando uma série de transformações na paisagem, tá bom? Então é importante a gente tentar entender que essas atividades internas provocam vulcões que mudam a paisagem. Além disso, nós temos os terremotos, também conhecidos como abalos sísmicos, que também acabam gerando muitos desastres, muitos problemas nos locais que há essa falha geológica, tá bom? Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco mais desses vulcões, vamos falar um pouco mais desses terremotos, tentar entender um pouco na prática o que pode gerar de consequência para os seres humanos e tentar mostrar um pouco mais a vocês as características desses agentes internos que transformam a paisagem terrestre. Tá bom? Sexto ano, basicamente é isso por hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Vou mandar uma atividade junto com esse vídeo. Façam as atividades. Na nossa aula online, nós vamos discutir um pouco mais sobre isso, tentar esclarecer um pouco mais essas dúvidas, tá ok? Um grande abraço para todos. Sexto ano. Até a nossa próxima aula.